Eu me declaro culpado pelo assassinato de Rodrigo da Costa Marins e aceito minha condenação. Mas já que insistem tanto, irei lhes contar em detalhes, na medida do possível, como tudo aconteceu. Mas logo advirto, aqueles que forem sensíveis ou tiverem problemas cardíacos, é melhor que se retirem, porque o que irei relatar pode ser chocante para muitos, mesmo com toda a censura. Vocês foram advertidos. Já fazia 2 semanas desde que tinha começado a segui-lo. Como eu estava em um carro policial, ele não tinha como desconfiar de nada. Acompanhei sua rotina, buscando uma brecha em seu dia a dia para que pudesse agir. Eu estava sedento para vê-lo de joelhos diante de mim, implorando por sua vida, mas tinha que ter mais cuidado do que o normal devido à farda que eu vestia. Como todos já devem saber, ele era um cartunista e trabalhava em um grande edifício em uma rua altamente movimentada. Na hora do almoço frequentava sempre o mesmo restaurante árabe. Na hora da saída entrava em seu carro discreto e dirigia por 30 minutos até sua casa. E nos fins de semana sempre estava em algum shopping. Ali eu já tinha todo o seu cronograma memorizado e só precisava agora encontrar a hora certa para agir. Acreditando que o Dia das Crianças, que caiu em um sábado aquele ano, seria uma ótima oportunidade de me aproximar, peguei meu próprio carro e dirigi até o maior shopping da cidade, que parecia ser seu favorito. Como era minha folga, eu tinha o dia inteiro para me dedicar àquilo. Naquele ponto, o gosto da perseguição já havia se tornado amargo. Eu já havia perdido tempo demais com o Rodrigo e queria acabar logo com ele e seguir para o próximo. Quando estacionei meu carro na garagem do shopping, tive a sorte de vê-lo chegando, quase na mesma hora que eu. Ele saiu do carro na companhia de uma menina que devia ter por volta de seus 7 anos. Ela saltitava e tentava apressá-lo puxando-o pela mão. Ela carregava um pirulito e parecia estar bem feliz. Meus anos de experiência como investigador e o que eu havia aprendido com aquelas caçadas me ajudaram a me manter discreto enquanto eu seguia seus passos. O shopping estava lotado de crianças na companhia de seus pais, desfrutando do feriado. Alegria e alto astral eram as melhores palavras para descrever aquele ambiente, mas voracidade e sede de sangue eram as usadas para descrever o que eu sentia. Conforme ele passeava com a menina levando-a nos brinquedos ou assistindo a shows e eventos, uma intensa felicidade dominava o rosto dela. Mas tudo o que eu pensava era nas diversas formas de destruí-lo, até o momento em que ele já houvesse sofrido bastante ou eu já houvesse me cansado. Seria naquela hora que adicionaria ele à minha coleção. Mais da metade de meu dia de folga se foi dentro daquele shopping. Mas exatamente às 18 horas em ponto ele finalmente foi em direção ao estacionamento e em seguida tomou o caminho de volta para casa. Meus sentidos estavam apurados, a adrenalina corria em minhas veias, pois eu tinha certeza que aquela seria a perseguição final. Quando ele saiu do carro na companhia da menina, peguei meus equipamentos e esperei que ele entrasse para que eu pudesse agir. Eu já havia analisado a região e o comportamento dos vizinhos, então não foi difícil encontrar a brecha que eu precisava. Esgueirando-me pelo gramado que cercava a casa e vendo que eles estavam na sala, cheguei até a porta dos fundos e a abri cautelosamente. Dei alguns passos sorrateiramente e vi que eles assistiam a desenhos no sofá da sala. Então apontei a arma em sua direção, dando voz de prisão. Não que eu tivesse um mandado, mas com essa aproximação inicial ao invés da que eu realmente gostaria de ter, poderia contê-lo no início da abordagem. Rodrigo ficou assustado, como se seu corpo tivesse congelado diante da situação. A menina, por sua vez, ficava alternando seu olhar confuso entre ele e eu, tentando entender o que acontecia. Disse a ele que o levaria comigo, mas ele questionou o motivo. Meu sangue já havia subido e eu já havia perdido o controle,
Eu estava tomado por intenções violentas e desejos mórbidos. Eu só queria enfiá-lo dentro do carro e levá-lo para o porão de minha casa, local onde costumava matá-los. Levantei a voz e ameacei atirar, e automaticamente a menina começou a gritar apavorada. Em uma reação natural, ele tentou correr para a porta, mas como ela estava trancada e as chaves se encontravam na mesa da sala, consegui alcançá-lo, agora com a arma a poucos centímetros de sua cabeça. Não demorei a agir e o atingi com o cabo da pistola a fim de desacordá-lo. Assim poderia amarrá-lo e amordaçá-lo para o enfiar na mala sem risco de que pudesse fugir. A menina se apavorou e começou a chorar descontroladamente, implorando para que eu não fizesse mal a ele. Mandei que ela me seguisse até o carro quando eu saísse e que contesse seu desespero se quisesse que ele ficasse bem. E assim ela o fez, embora não conseguisse impedir suas lágrimas de aflição. Antes de sair, me certifiquei de restringir todos os movimentos de Rodrigo com as cordas de nylon e correntes de aço que sempre carregava nesses dias. Com a porta entreaberta, dividi minha atenção entre a garota e a movimentação na rua até que pudesse sair sem levantar suspeitas. E, para finalizar, o entupi de drogas e substâncias que o fariam dormir por um bom tempo. Durante toda a viagem, ela tentou me convencer a deixá-los ir, mas eu não podia mais voltar atrás. Quando passamos em frente ao meu departamento, ela questionou por que continuamos a seguir, e eu a disse a verdade, que os levaria até minha casa. Ela realmente parecia não entender. Ela não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, mas em um momento cansou-se de tanto chorar e pareceu se conformar. Quando enfim chegamos em minha casa, estacionei o carro na garagem, que ficava dentro do terreno, então não tive a mesma dificuldade que tive ao sair da casa dele. Ele ainda estava desacordado como esperado. O deixei no chão ali mesmo e levei a garota para os fundos. Sou viúvo, mas quando construímos a casa, minha esposa sugeriu que tivéssemos um quarto nos fundos que funcionaria como estúdio, onde exerceria seu trabalho como cantora e também prestaria serviço para outros músicos. Mandei ela entrar no quarto e esperar lá dentro, assegurando que tudo ficaria bem e que voltaria para buscá-la. A tranquei ali, sabendo que com todo o isolamento acústico ela podia gritar o quanto quisesse que ninguém iria ouvir. Retornei ao carro, peguei minhas ferramentas especiais e o arrastei para dentro de casa. Descemos até o porão, onde por sinal também havia certas proteções acústicas. Afinal, eu não queria que meus vizinhos ouvissem os gritos que ecoariam por toda a rua. Ali era meu refúgio, meu palco, meu arsenal. Ninguém me alcançaria, ninguém me atrapalharia, ninguém me impediria de destruí-lo por dentro e por fora. Eu tinha uma cadeira especial para esses casos, igual àquela que vemos em filmes, com grossas e largas algemas de ferro. Eu queria ter certeza de que ele permaneceria imóvel para assistir a tudo que eu estava prestes a fazer com ele. Eu costumava usar um malho durante meus ataques de fúria, e aquele era um daqueles momentos. Com toda a ira que havia me dominado ao ver aquele homem totalmente indefeso, vocês já devem imaginar o que fiz com aquele malho em mãos. Ele logo despertou e começou a gritar e clamar por piedade. Eu apenas ignorei seus apelos. Para mim, assim como os outros, ele não tinha direito a nenhuma compaixão. Em seguida fui ao pequeno banheiro imundo que mantinha ali para alguns casos raros e enchi um balde com toda aquela água podre, suja e cheia de impurezas. O banhei e odeio o que beber. Aquilo pelo menos o calou por um instante, o fazendo tossir por um bom tempo. Ele voltou a clamar e suplicar por clemência, mas eu já havia me entregado ao mal fazia bastante tempo.
Toda aquela cena e situação só aumentava ainda mais meu ódio com cada um que eu despachava. Eu estava cego e havia aberto minha alma para que meus instintos mais primitivos controlassem meus movimentos. E foi desse modo que optei por usar algo que nunca tinha usado antes. Eu não sabia de todas as funções de uma esmerilhadeira. Até aquele dia. O vermelho ia dominando todo o solo e as paredes conforme eu tentava algo novo. Ele já se encontrava em frangalhos e eu, apesar de possuído, já suava com a respiração ofegante. Entre indas e vindas ele acabou perdendo a consciência, e eu também já estava quase lá. Eu já tinha saciado meu desejo e aliviado minha ira e não tinha mais por que continuar com aquilo. Aquela deveria ser a última página. E foi com minha pistola que fechei o último parágrafo daquela história. Eu não posso responder a essa pergunta sem responder as próximas que vocês provavelmente têm a me fazer. Se eu pudesse voltar ao passado, faria tudo novamente. E se me soltarem, voltarei a fazê-lo com os próximos, pois eles devem morrer, e eu sou o seu algoz. Quando você perde tudo que é mais valioso em sua vida e busca na justiça uma forma de aliviar sua dor, mas essa justiça falha, você percebe que é o único no mundo todo capaz de trazer a paz a si mesmo e àqueles que estão ao seu redor. Como de conhecimento de todos aqui presentes, fui até antes de minha prisão um investigador da Polícia Civil. Em todos os meus anos de carreira fiz de tudo para trazer punição àqueles que mereciam e conforto às famílias que sofriam. Mas a lei do homem é falha, muito mais em alguns países do que em outros. Quando minha esposa e filha foram abusadas e despejadas em um rio, achei que, em minha posição, poderia fazer de tudo para trazer a condenação correta ao perpetuador de meu sofrimento. 10 anos mais tarde, ele foi solto por bom comportamento. Ele destruiu 3 vidas, as delas e a minha. Como eu poderia viver tranquilamente sabendo que ele estava solta? E pior, que poderia fazer o mesmo com outras famílias. Fiz dele minha primeira vítima, aquele que abriria caminho por uma estrada sem volta. Muitos daqueles que defloravam e destruíam nossas vidas eram libertados mesmo antes de cumprir uma pena que por si só já não estava nivelada à crueldade de seus atos. Alguns até mesmo passavam impunes perante suas atrocidades. Assassinos, molestadores, pedófilos, comecei a caçá-los como exatamente devem ser vistos e como muitos os veem, como monstros. Quando por acaso vi Rodrigo abordando uma menina de rua e colocando ela em seu carro, entrei automaticamente em estado de alerta. Enquanto rastreava seus passos, ele havia a levado ao shopping e depois para casa. Eu já estava me preparando para invadir a casa, mas ele recebeu uma visita, provavelmente relacionada a trabalho, e logo tratou de despachar a menina. Nos dias que se seguiram, hora ou outra, lá estava ele na companhia de uma criança diferente. Aquela menina não era sua filha e nem tinha qualquer grau de parentesco com ele. Ela seria apenas mais uma de suas pobres e inocentes vítimas se eu não tivesse agido. Quando finalizei Rodrigo, eu voltei ao estúdio e a convenci de que ele havia voltado para a casa dele. Então a levei até os pais dela e os alertei para terem mais cuidado com pessoas mal intencionadas. No começo de tudo, minha missão tinha um motivo nobre a princípio, pelo menos em minha concepção. No entanto, com o tempo acabei sendo dominado por essa fúria incontrolável que ultrapassa os limites impostos pela lei do homem e pela decência humana.
Me tornei, assim como eles, um monstro. Estou sendo agora julgado pelas senhoras e senhores comum, mas aceitei meu destino. Abri mão de minha liberdade para que outras pessoas pudessem viver uma vida digna, livre de abusos, de violência, de opressão e de matança. Meu nome é Marcelo e assumo toda a culpa e total envolvimento em todos os crimes que fui acusado. Estou disposto a relatar cada um deles se isso for preciso para que eu prove a veracidade de minhas palavras.